dia, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem. Mais uma sexta-feira e mais um programa Semana no Congresso Nacional. Hoje, com uma semana bastante agitada naquelas duas casas, vamos aqui ter a posição da Daiana a respeito do que ocorreu a semana lá. Daiana, bom dia. Bom dia, presidente. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta terça-feira o projeto de lei 1208 de 2021, do deputado Carlos Jorge, do PSL Rio de Janeiro. Esse projeto cria um programa de incentivo tributário para empresas doarem a institutos de pesquisa a fim de financiar projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. A medida valerá enquanto houver necessidade de pesquisas para diminuir os impactos da doença no Brasil. A proposta será enviada ao Senado. Foi aprovado o substitutivo da relatora, a deputada Soraya Santos, do PL Rio de Janeiro. Segundo o texto, as empresas tributadas pelo lucro real que doarem ao programa prioritário pró-pesquisa Covid-19 poderão deduzir do imposto de renda o mesmo valor da doação até o limite de 30% do imposto devido, sem excluir outras deduções legais. Por outro lado, não poderão deduzir as doações como despesa operacional. O total de deduções do programa será limitado a R$ 1 bilhão, dos quais 400 milhões em 2021 e 600 milhões em 2022, e será compensado pelo aumento de alíquota do PIS, PASEP e da COFINS, incidentes sobre o lucro obtido com a venda de participações societárias. Atualmente, as empresas pagam 0,65% de PIS e 4% de COFINS. A relatora propôs o aumento para 2% e 5%, respectivamente. Caberá ao governo controlar a arrecadação a maior desses tributos e, quando atingido o montante de R$ 1 bilhão, as alíquotas deverão voltar ao patamar anterior. Devido à regra da noventena, as novas alíquotas e a permissão para deduzir o valor doado entrarão em vigor apenas a partir do 4º mês de publicação da futura lei. As empresas que fizeram doações receberão, conforme regulamentação do Ministério, um selo atestando sua atuação cidadã no enfrentamento do coronavírus. Presidente, comente um pouco sobre esse projeto. Na verdade, você criar um projeto de incentivo fiscal com essa finalidade, ele é nobre, na verdade, é importante, né? Não só, acho que o Brasil, mas provavelmente a maioria dos países no mundo todo devem estar praticando isso, né? A ideia é incentivar a pesquisa, né? Para projetos relacionados a essa pandemia, a Covid-19, né? Para que a gente realmente diminua esse problema hoje em termos mundiais, né? Porque toda hora surgem variantes, surgem novidades, a gente precisa pesquisar com muito mais critério, então precisa de dinheiro para isso, né? Então, uma forma de você atrair as empresas é justamente essa, trazendo incentivos fiscais para que você possa efetivamente correr atrás dessas pesquisas. É louvável o projeto, não tenho dúvida nenhuma, né? E, enfim, as empresas saudáveis que poderão participar desse projeto, que participem, né? Acho que, e evidentemente, através desse selo, ficaremos sabendo quais são as empresas que tiveram essa sensibilidade de entrar nesse projeto aí incentivado pelo governo federal. Nesta quarta-feira, participantes de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação indicaram que a reforma tributária, apesar de sua complexidade, é o melhor caminho para organizar os incentivos fiscais de estados e municípios. Os integrantes da comissão estão discutindo um projeto de lei complementar ao PLP 5 de 2021, que altera a Lei Complementar 160 de 2017,
sobre isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A lei de 2017 tenta regularizar incentivos concedidos a diversos setores à revelia do Conselho de Política Fazendária, CONFAS, e estabelece prazos de vigência para os benefícios fiscais. Mas enquanto para a indústria, por exemplo, o limite é de 15 anos, para as atividades comerciais, o prazo foi estabelecido em 5 anos e termina em 2022. O projeto de lei complementar pretende equiparar as duas áreas. Durante as discussões, governadores de alguns estados salientaram a importância de que os benefícios fiscais sejam revistos no âmbito da reforma tributária, mas defenderam um período de transição para que as isenções sejam extintas. O Wellington Dias, do Piauí, concordou com a prorrogação do prazo para o comércio e sugeriu a redução gradativa dos incentivos. Renato Casagrande, do Espírito Santo, lembrou do peso do comércio atacadista para a economia do seu estado. São quase 1.500 empresas que geram 20 mil empregos. Secretário de Fazenda de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é contra a prorrogação do benefício ao comércio e ressalta que a reforma tributária pode resolver a guerra fiscal, mudar a tributação dos produtos da origem para o destino e implantar fundos de desenvolvimento para tentar corrigir as desigualdades sociais, desigualdades regionais. Para Camila Blanco, representante da Confederação Nacional do Comércio, CNC, a extensão dos incentivos fiscais ao setor é importante, principalmente em um contexto de pandemia, já que no ano passado, por exemplo, 75 mil estabelecimentos fecharam as portas. O relator do projeto de lei complementar, deputado da Vitória, Cidadania e Espírito Santo, é um dos que salienta a complexidade da reforma tributária. Ele acrescentou mais um argumento favorável à proposta. Ele disse o seguinte: quando se fala em perda de receita, nós temos que entender que esses impostos não estariam sendo tributados se não tivesse incentivos fiscais, que são facultados a cada um dos entes federados. Ninguém de pronto, com a aprovação dessa regra, vai ter a obrigação de conceder incentivo fiscal. Presidente, qual a sua visão em relação a esse projeto? Como está para encerrar, né, agora em 2022, né, esse prazo estabelecido pela lei anterior, a de 2017, então eles querem, evidentemente, dar sequência a isso, até que se tome uma outra decisão. Mas, como bem disse lá o secretário fazendário do Estado de São Paulo, né, o Henrique Meirelles, na verdade, eu acredito que a reforma tributária vai colocar essas questões à prova, né? Na verdade, a guerra fiscal não é bom para nenhum Estado, está acabando com o desequilíbrio, vamos dizer assim, hoje orçamentário dos Estados, é exatamente essa guerra fiscal, né? Isso não é bom para ninguém. Então, por outro lado, o incentivo fiscal que trouxe essa lei, ela segura, especialmente nesse momento de pandemia, aí especialmente as indústrias fragilizadas e o comércio muito fragilizado, né? Então, talvez estender um pouco esse incentivo até que se aprove efetivamente a reforma tributária, talvez seja a saída, a solução mais imediatista, né? Mas talvez colocar o prazo aqui um pouco mais curto, né? Fazer talvez mais um ano, no máximo 2, aí estourando, você entende? Porque a gente acredita e crê que será aprovada a reforma tributária. Então, a gente tem que ter fé nisso, não achar que ela é complexa, que não vai ser aprovada, que teremos dificuldades, enfim. Eu creio que a gente tem que apostar numa reforma ampla, de fato, né? Tem várias propostas sendo discutidas hoje no Congresso Nacional. Foi feito de forma muito clara o fatiamento
das propostas, dividindo parte para a Câmara e parte para o Senado, né? Então, a gente precisa acreditar que elas vão andar, vão adiante, né? Sempre, eu digo aqui sempre, toda sexta-feira, consultando ainda mais a sociedade civil organizada, para que a gente possa também contribuir na construção de uma proposta mais adequada ao país e que traga justiça a todos os brasileiros, a todos os contribuintes. Ainda no plenário da Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta quarta-feira a proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa, projeto de lei 10.887 de 2018. Foi aprovado o texto elaborado pelo relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT São Paulo. A proposta segue agora para o Senado Federal. A principal mudança prevista é a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com intenção de lesar a administração pública. Segundo Zaratini, o objetivo é permitir que administradores tenham as condições de exercer suas atribuições, sem receios de uma lei que, segundo ele, hoje permite punir tudo. Ele disse o seguinte: queremos restringir essa lei para dar mais funcionalidade à administração pública, mais garantias àqueles que propõem políticas públicas e que são eleitos com base nas suas propostas. E que muitas vezes não podem colocá-las em ação, em vigor, porque são impedidos por decisões que nada têm a ver com tentativas de combater a corrupção. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a aprovação do texto. Lira ressaltou que o texto aprovado vai evitar distorções e excessos, além de dar racionalidade ao processo com limite temporal, garantir que não haja uso político eleitoral da lei para cometer injustiça com servidores, melhorar a tipificação das condutas configuradoras de improbidade e aumentar a penalidade para atos de gestores desonestos. E, presidente, o que o senhor acha desse projeto? Esse projeto criou uma polêmica gigantesca, né? Está se comentando hoje, né, nas mídias, né, desde ontem, com relação a essa aprovação, né? Tem a ala que acha que esse relaxamento poderá trazer consequências ruins e que é pior, né, para a administração, seja para o país, né, como um todo, né? E tem a ala que acha que justamente é uma justiça porque existe um abuso de poder aí, né, punindo-se por tudo, né? Então, talvez melhorar o texto, o meu termo, né? Eu acho que aí não é simplesmente revisar a lei e acabar com algumas punições, né, que existam. Talvez o critério de se efetuar a punição, talvez esse seja o melhor caminho, né? Mas, enfim, você percebe que existe aí uma tendência enorme de criar um critério de relaxamento. Então, provavelmente ela será aprovada do jeito que está sendo encaminhada para o Senado, né? Talvez o Senado também tenha esse entendimento, né? A gente não sabe, né? Mas fica para quem não está na administração pública, que é o caso da maioria dos brasileiros, já que estamos lá de fora enxergando isso não é bom, é ruim, na verdade, né? Vejo dessa maneira, né? Se existem injustiças, né, pelo rigor da lei atual, talvez o que tenha que se melhorar é o texto da lei, né, de interpretação de artigos para que não se tenha artigos dúbios, né, que traga diversas interpretações. Acho que esse seria talvez o critério mais adequado, mas está caminhando lá, vamos ver o que está acontecendo. Muito obrigada por mais uma semana trazer opiniões bastante contributivas, né? Próxima semana estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário, trazendo os principais acontecimentos do Congresso Nacional. Bom, eu que agradeço a vocês, a todos que nos assistem, nos ouvem toda semana, trazendo algumas ideias nossas, alguns pensamentos a respeito das decisões tomadas lá no Congresso Nacional. Então, a todos um bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.